Pressão constante, excesso de burocracia, cobrança da sociedade e instabilidade política. Ser servidor público no Brasil não é fácil. Mas o que separa aqueles que sofrem com o estresse e a frustração daqueles que conseguem ter uma carreira de sucesso, satisfatória e estável? A resposta está na inteligência emocional. E hoje eu vou explicar para você por que todo servidor público precisa desenvolver essa habilidade, essa competência e como ela pode transformar sua vida profissional e também pessoal. Olá, eu sou Emerson Cameri, professor, treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano e inteligência emocional. Entre outras profissões, eu já fui servidor público federal por 8 anos. Já ocupei cargos de gestão, além de ser professor da Escola Nacional de Administração Pública e ter ministrado dezenas de treinamentos para várias instituições públicas de todo o Brasil. E é exatamente por causa da minha experiência como servidor público e também como professor de servidores de organizações de todo o Brasil é que eu cheguei à conclusão que a inteligência emocional é fundamental para todos os servidores. Bom, todo mundo sabe que os servidores públicos têm um papel fundamental na sociedade, mas a realidade do serviço público é bem diferente daquela que a maior parte da população imagina. Muitas pessoas têm uma percepção de que você ser funcionário público quer dizer que você vai trabalhar pouco, quer dizer que você vai ganhar muito bem, quer dizer que você é, como se falava antigamente, um marajá. Isso está muito, mas muito longe mesmo da realidade. A verdade é que os servidores públicos, eles têm cada vez mais pressão da sociedade, enfrentam uma burocracia enorme, o que dificulta a entrega de um bom trabalho, sofrem também pressões políticas e tem que estar lidando com essas pressões todo o tempo. Você tem também a falta de recursos. Aí, quando eu falo em recursos, todo tipo de recurso, desde recursos humanos, recursos financeiros, recursos de materiais. Só para você ter uma ideia, uma vez na organização que eu trabalhava, faltou papel higiênico, exatamente, papel higiênico, e nós tivemos que trazer papel higiênico de casa. Também teve uma época que não tinha café. Enfim, você enfrenta todo tipo de falta de recursos. Outra coisa que é muito desgastante, que é necessária, mas é também muito desgastante para muitos servidores públicos, é lidar com o atendimento à população. Aí você me pergunta, Emerson, mas esse não é um dos principais trabalhos de um servidor público? Sim, é. O que geralmente acontece? Grande parte das vezes, aquela pessoa que procura o serviço público, ela já está irritada com alguma situação que não aconteceu. Então ela quer chegar lá e descarregar tudo em cima do servidor público, que é que ele resolva aquilo na hora. E por mais que o servidor ele tenha muita boa vontade, ele realmente queira fazer aquilo, a burocracia entrava, ele precisa de assinaturas, precisa de verbas, precisa de outros recursos, ele não tem muitas vezes autonomia para solucionar o problema. Isso acaba sendo muito, mas muito estressante mesmo. Outra coisa que a falta de recurso traz é o excesso de demandas. Você pode acompanhar aí pela mídia que geralmente você tem falta de servidores nos órgãos públicos. Você tem muitos servidores, só para trazer 2 exemplos aqui, você já deve ter ouvido, por aí, o exemplo do INSS, que tem uma demanda muito grande de trabalhos, mas não tem a quantidade de servidores, necessária. Já ouvi também sobre a Receita Federal, falando que precisa de mais servidores. Só que para você ter servidores é necessário ter recurso, o Brasil precisa produzir mais e ter recursos para que os órgãos consigam contratar os servidores. E muitas vezes isso não é possível. Isso acarreta no quê? Servidores tendo que fazer muito mais trabalho do que deveriam. E a realidade de muitos órgãos e de muitas instituições públicas é essa. Você tem poucos servidores para uma carga de trabalho enorme, as pessoas acabam trabalhando muito e o resultado final, o resultado do que é percebido, não é satisfatório. Então, isso desagrada a população, desagrada a visão que as pessoas têm dos servidores públicos, e isso também acaba não sendo culpa dos servidores. Outro fator que os servidores enfrentam com frequência é a falta de reconhecimento. E quando eu falo falta de reconhecimento, é uma falta de reconhecimento geral. Então, uma falta de reconhecimento da sociedade, que
muitas vezes acredita que o servidor tá sendo pago para fazer isso, então não faz mais que a obrigação. Você tem também a falta de reconhecimento dentro dos próprios órgãos, entre as lideranças e entre os próprios servidores. E essa falta de reconhecimento, no caso, é porque a própria lei não permite essa diferenciação. Então, imagine o seguinte: você tem uma equipe com 10 servidores, desses 10, 3 são excelentes, têm um desempenho fantástico. Você tem ali 5 que são, médio, e você tem 2, por exemplo, que, poxa, não gostam de trabalhar ali, não queriam estar ali, têm um desempenho muito ruim, acabam até deixando o clima ali da equipe, também mais negativo. O que acontece na prática é que não existe uma maneira de você premiar aquele servidor que está tendo o melhor desempenho. A própria chefia, né, o órgão não consegue, na maior parte das vezes, dar uma premiação, dar uma remuneração a mais, dar um bônus ou fazer qualquer coisa desse tipo, como acontece na iniciativa privada. Então, sim, os servidores acabam se sentindo pouco reconhecidos e desvalorizados. Principalmente quando você faz um trabalho de excelência e você percebe que você tem exatamente a mesma remuneração, os mesmos benefícios, o mesmo tudo que outra pessoa. Você não ganha nada mais por fazer um trabalho melhor. Isso, além da falta de reconhecimento, acaba também piorando o desempenho dos servidores. Você fica desmotivado, você perde o engajamento, que vai além da motivação. A motivação é algo muito circunstancial. Agora, o engajamento é quando você está conectado com a causa, você está conectado com os valores da instituição. E o que a gente vê, de uma maneira geral, é que muitos servidores, eles começam motivados, só que com o passar do tempo, eles vão se desmotivando e desengajando, e praticamente eles passam apenas a produzir aquilo que seria o necessário para fazer um trabalho razoável. Agora, entenda o seguinte: o menor culpado de tudo isso é o servidor público. Eu não estou aqui fazendo o papel de advogado dos servidores, hoje eu não sou mais servidor público, apesar de prestar muitos serviços ainda para organizações públicas, mas como já fui servidor público, eu tenho total convicção que a maior parte dessas questões, dos problemas que acontecem nas organizações públicas, não é culpa dos servidores, e sim uma questão mais estrutural. Como assim, Emerson, uma questão estrutural? A estrutura em que o serviço público está envolvido, que os servidores públicos estão envolvidos, toda essa questão burocrática, basicamente todos os servidores que são concursados e que têm um regime jurídico próprio, como é o caso, por exemplo, dos servidores do Executivo Federal, do Legislativo Federal também, servidores federais, servidores, a grande parte dos servidores municipais e estaduais, cada uma dessas categorias de servidores, eles têm um regime próprio, uma lei que determina as suas obrigações, e essa lei segue como parâmetro a Constituição Federal de 1988. Acontece que a gente já está há mais de 35 anos aí com a Constituição vigente. Você tem uma legislação que não pode ir contra a Constituição, e você tem muitos avanços no mundo. E exatamente por causa das leis também, de todo esse regramento, é que você acaba não podendo ter mudanças dentro dos órgãos públicos, dentro da administração pública, em relação principalmente à gestão de pessoas. Isso faz com que em 2025, por exemplo, a gente tenha que seguir dentro do Executivo Federal uma legislação de 1990, quer dizer, já com 35 anos. Então, o que foi pensado há 35 anos é o que é feito exatamente hoje. E aí você pode se perguntar: poxa, Emerson, mas por que que não fazem coisas diferentes? Porque, ao contrário da iniciativa privada, que pode fazer qualquer coisa que não seja proibida por lei, dentro do serviço público você só pode fazer aquilo que está na lei. Então, se não está na lei, você não pode fazer. Claro que existem pequenas exceções, existem situações que são situações discricionais, quer dizer que os gestores públicos, eles podem decidir,
Mas um gestor público não pode, por exemplo, decidir se ele vai dar um aumento ou não para outro servidor, se ele vai dar uma bonificação ou não, se ele vai, enfim, dar algum outro benefício que não está previsto em lei ou não vai. Ele não pode fazer isso, ele só pode fazer aquilo que está na lei. Então, isso também torna muito difícil a gestão de pessoas dentro do serviço público, o que faz com que os servidores realmente se sintam cansados, desmotivados, desengajados, muito estressados, com um certo desânimo e uma frustração. Existem muitos e muitos servidores que começam a trabalhar e eles estão motivados, mas quando enfrentam tudo isso que eu falei, eles acabam se desmotivando depois de algum tempo. Diante de todo esse cenário, aquele servidor que não desenvolve a sua inteligência emocional, ele pode sim cair em um ciclo de desmotivação, de frustração e até de adoecimento. Toda essa pressão constante que o servidor sofre, se ele não souber lidar com isso em algum momento, sim, ele vai adoecer. E aí você pode estar me perguntando, ok, Emerson, mas como é que a inteligência emocional pode ajudar esses servidores? Eu costumo dizer que a inteligência emocional, ela cria uma verdadeira blindagem emocional. Essa blindagem faz com que você esteja em um ambiente como esse que eu falei, que você enfrente todas essas pressões, mas que você consiga ou repelir ou atenuar muito todos os malefícios que aquilo pode causar em você. Então, primeira coisa, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a habilidade que você pode desenvolver de conhecer e perceber suas emoções, saber gerenciá-las, se manter motivado para atingir os seus objetivos, reconhecer as emoções de outras pessoas e apreciá-las, e construir relacionamentos produtivos e construtivos para todas as partes. Então perceba que a inteligência emocional ela tem vários pilares. Trazendo alguns exemplos, você tem a inteligência emocional quando você está diante de uma situação de muita pressão e ao invés de sair tentando fazer algo às pressas, tentar sair correndo, fazer de qualquer jeito, você para, respira, reflete e aí toma a sua decisão. Então, isso é ter inteligência emocional. Ter inteligência emocional é você não se deixar afetar por aquele seu colega muito negativo, aquela pessoa, sabe aquela pessoa que sempre está trazendo o clima para baixo, aquela pessoa que nunca dá um sorriso, aquela pessoa que realmente ela talvez a vida dela não seja boa, a vida eu sempre falo, a vida dela é o inferno, só que o problema é que ela quer fazer a vida dos outros também o inferno. Quando você desenvolve a inteligência emocional, você não é afetado por essa pessoa. Você acaba ficando mais tranquilo mesmo quando essa pessoa está presente. Então, a inteligência emocional ajuda sim os servidores públicos e qualquer pessoa, mas especificamente nesse caso, servidores públicos, a lidar com todas essas pressões da sociedade, pressões políticas, pressões de todo lado. Questão de falta de recursos, ela ajuda você a ser mais criativo e a ser mais resiliente também para lidar com todas essas questões, mas eu acho que o principal que a inteligência emocional pode te ajudar é na prevenção do adoecimento, adoecimento físico e emocional. Todos esses fatores que eu citei, se eles não forem bem gerenciados, eles podem te levar a ter uma ansiedade muito alta e gerar um transtorno de ansiedade. Podem levar também pessoas a terem depressão. Sim, já vi muitas pessoas tendo depressão por causa do trabalho. Burnout, que é aquele esgotamento físico e emocional. Além de várias outros transtornos, outras doenças mentais e físicas. Pessoas podem ter gastrite, podem ter muita dor de cabeça, dores no corpo. Então, existe uma variedade enorme de doenças emocionais e físicas que são ocasionadas por causa de toda essa pressão que você recebe no dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Perceba o seguinte, o estresse em si é uma coisa boa. Se não fosse o estresse, se nosso corpo não tivesse sido adaptado ao longo dos milhões de anos de evolução para enfrentar o estresse, nós não estaríamos aqui hoje. O que acontece é o seguinte,
que o estresse que a gente enfrentava, que talvez nossos avós, bisavós enfrentavam lá há 100 anos, é bem diferente do estresse que a gente enfrenta agora. Grande parte da população antigamente não morava nas cidades. As pessoas tinham que elas mesmas produzir os seus alimentos, elas mesmas tinham que trabalhar usando mais o seu físico, além da cabeça, mas usava muito o seu físico. As pessoas, elas tinham que tomar cuidado se elas iam em algum lugar que tinha muito mato, porque você poderia ser atacado por um animal. E eu tô falando, não tô falando nem lá 500 anos, 1000 anos, eu tô falando há 100, há 200 anos atrás. Então a realidade era muito diferente. Só que o nosso corpo e o nosso cérebro continuam exatamente os mesmos, só que todo o nosso ambiente mudou. Então, o estresse em si, ele não é ruim, só que o nosso corpo ele é preparado para sofrer um estresse agudo, pode-se dizer assim. O que que é um estresse agudo, Emerson? É aquele estresse que dura pouco tempo. Um estresse crônico é o estresse que dura muito tempo. Uma coisa crônica dura muito tempo. Algo agudo, ela dura pouco tempo. Ela é forte, mas dura pouco tempo. Então, quando você saía caçar, por exemplo, você não, né? Seu avô, seu bisavô, seu trisavô saía caçar, ele estava em um momento de estresse. Ele estava lá caçando porque ele tinha que trazer a alimentação para casa. Quando seu avô, sua avó estavam lá também plantando, muitas vezes eles estavam também no momento de estresse, um estresse físico para fazer todo aquele trabalho, um estresse até de uma certa preocupação quando começava a chover, quando dava muito sol. Só que perceba que esse estresse, ele durava pouco tempo. Isso acontecia sempre na evolução humana. Nossos antepassados, há 10, 20, 30 mil anos, também enfrentavam esse tipo de estresse. O que que acontece hoje? Hoje, a maior parte das pessoas e dos servidores públicos estão enfrentando um estresse crônico. Então, é aquele estresse que você tem da seguinte maneira: você vai trabalhar hoje, você tem uma demanda enorme de trabalho, um monte de processos para desenvolver, um monte de demandas que você tem a atender, e chegando cada vez mais, e você imaginou que você ia, sei lá, fazer 20 processos, chegou no final do dia, você conseguiu fazer 10 e, como se não bastasse, chegaram mais 15. E aí, todo dia é a mesma coisa. E aí você tem cobrança da sua chefia, muitas vezes cobrança do seu colega, enfim, cobrança da sociedade, cobrança de todo mundo. Isso faz com que você fique ansioso, que você fique estressado, e esse estresse não acaba nunca. Você é uma pessoa que está sempre estressada. O que que esse estresse faz? O estresse, quando você está estressado, o seu corpo ele ativa alguns sistemas para te proteger e para cumprir aquilo, o objetivo do estresse. Então, imagine o seguinte: você tem que entregar um trabalho qualquer. Você fica estressado, quando você fica estressado, você fica mais atento, você fica mais focado, você está com mais energia, você tem mais foco. Então, para você resolver aquele trabalho, e até aí tudo bem. O problema é quando isso dura muito tempo. Quando dura muito tempo, aí você começa a ficar doente. Então, a inteligência emocional ajuda você a perceber essa situação de estresse, gerenciá-la, modificá-la para você não adoecer. E como é que você, servidor público, pode usar a inteligência emocional na prática? Então vamos ver como é que você faz isso com algum dos pilares. Com autoconsciência, que é você conhecer suas próprias emoções. Quando você reconhece suas próprias emoções, você percebe quando está ficando nervoso, quando você está irritado, quando está tenso. E exatamente por isso você evita situações que te façam ficar mais tenso ainda. Ou melhor, você aprende a gerenciar essas questões, gerenciar essas emoções e não explodir, por exemplo, quando você atende uma pessoa que está muito irritada. Um outro exemplo é quando você desenvolve a empatia, que é a habilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. Você procurar entender o que a outra pessoa está sentindo, o que ela está passando. Então, quando você também atende uma pessoa, atende um cidadão, até mesmo o próprio colega, que está muito irritado,
usando a empatia, você consegue captar essa emoção, você consegue entender que ele está dessa maneira e você não julga. O que, que você pode fazer então? Chega alguém conversando muito alto com você, chega até gritando. Você pode então perceber que a pessoa está irritada e você começa a falar mais baixo, começa a falar mais devagar. Isso vai ajudar a pessoa a se acalmar também. Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero só te passar a seguinte mensagem, servidor. Todas essas questões que eu falei, aquelas questões estruturais, elas não devem mudar tão cedo, ou dificilmente vão mudar. Talvez uma ou outra mude, mas a maior parte não vai mudar. Nesse caso, quem tem que mudar então, se você quiser ter uma carreira produtiva, uma carreira de sucesso e principalmente você ter uma carreira onde você é motivado, você é mais feliz e você não adoeça? Quem tem que mudar é você. E como é que você começa mudando, construindo essa blindagem emocional ao desenvolver a sua inteligência emocional. E se você quer saber de alguma coisa específica sobre como os servidores públicos podem ter mais inteligência emocional, como podem ser mais motivados, é só você deixar aqui nos comentários desse vídeo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.